Vamos lá então, João capítulo 3, versículo 1 a 16. Todos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura então, do 1 a 16, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, verso 10: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com sua Bíblia em mãos, ou seu celular aí, diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. A minha mente está aberta. O meu coração receptivo. Estou pronto para receber a boa semente. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o tema da mensagem? Nicodemismo. Nicodemismo. Talvez você ache estranho esse nome, Nicodemismo. O que é isso, pastor? Alguns teólogos chamam de nicodeísmo a atitude de uma pessoa ficar em cima do muro, a pessoa estar em dúvida em relação a seguir Jesus ou não segui-lo. Porque o próprio Nicodemos, que é o personagem central da nossa história, parece que ele vive essa situação, né? Nós vamos ver no texto bíblico, ele vai até Jesus e à noite, nós vamos falar sobre isso, mas o termo nicodemismo, ele se refere a essa pessoa que, como na foto está ali, está em cima do muro, nem lá nem cá. Ela está em dúvida da sua fé, da sua decisão de seguir a Jesus. E quando eu falo de muro, eu sempre lembro da famosa ilustração do jovem em cima do muro, de um lado anjos, do outro lado demônios, e os anjos dizendo: vem para cá, vem para cá, e os demônios quietinhos do outro lado do muro. O jovem olha para os demônios e fala assim: ei, por que vocês não me chamam? Por que só os anjos me chamam? E vocês sabem da história que diz, os demônios falam assim: porque o muro é nosso, o muro é meu, o muro é nosso. Então essa questão de estar em cima do muro, está em Apocalipse também, que fala assim: você não é quente nem frio, e por você ser morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a vida de Nicodemos, ela é uma vida assim meio morna. Ele conhecia Jesus, mas ele assim não estava decidido. E a gente ouve hoje, por exemplo, muita questão dos evangélicos nominais, né? O que é evangélico nominal? Se passar uma pesquisa na rua: que religião que você é? Ah, eu sou evangélico. Mas você vai na igreja? Não, não vou. Então aquela religião nominal, familiar muitas vezes, né? Aquele filho que vai na igreja por obrigação,
né? Ou aquela pessoa que vai porque o pai obriga, etc. Né? Ou você que vem aqui por algum motivo, talvez por causa de uma menina, por causa de uma jovem bonita que está aqui dentro, não sei. Mas é esse nicodemismo, é essa vida assim meio sem graça. A pessoa não tem a paixão pela igreja, paixão pela palavra de Deus, por ouvir uma pregação, né? E o que nós temos hoje, muitas pessoas, né, desviadas, né? Talvez o maior público hoje é desviado. Que igreja você é? Eu sou desviado, né? A maior igreja evangélica hoje é desviado, né? É a igreja dos desviados, né? Então, existem muitos que estão assim, em cima do muro, né? Uma vida de nicodemismo, uma vida mais ou menos, e admiram Jesus. Se você perguntar até mesmo para um ateu assim, o que você acha de Jesus? Jesus é um grande mestre, Jesus é um grande filósofo, Jesus é um grande personagem da humanidade, tá, mas você crê nele? Não, aí crê é outra coisa, crê é outra história. Então, é isso aí, é mais ou menos essa admiração, essa alegria de conhecer, de aproximar, mas ao mesmo tempo não quer andar junto, não quer se relacionar realmente, não quer mudar, não quer abandonar velhos hábitos, não quer se entregar completamente a Cristo, fica em cima do muro. Então, essa é mais ou menos o nosso tema dessa noite. Então, eu quero começar estudando a Bíblia com vocês, lá no versículo de número 1 e 2. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler esse texto agora, do capítulo 3, é o nosso texto base da noite. O versículo 1 e 2 vai mostrar uma conversa que Nicodemos teve com Jesus. Olha lá. Havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Nicodemos. Guarde esse nome aí, Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Veja, eu quero destacar aqui a palavra noite. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, então deixa eu apresentar para vocês aqui essa conversa escondida. Nós temos aqui esse homem chamado Nicodemos. Ele era um fariseu, ele fazia parte do Sinédrio, ele provavelmente era um homem culto, conhecedor do Antigo Testamento, tinha uma liderança dentro do seu povo, e ele vai visitar Jesus à noite. Interessante isso, né? Ele vai à noite, ele vai lá ter uma conversa escondida. Sabe aquela coisa assim, ninguém pode ver, né? Melhor ir à noite, porque à noite, né, naquela época não tinha luzes nos postes, não tinha tanta iluminação. Então, poxa, à noite vai ser menos na cara, menos assim, demonstrando aos meus amigos fariseus que eu tenho interesse na vida de Jesus. Bom, a gente chama isso hoje de crente 007, né? É aquele cristão escondido, ele está infiltrado, né? Ninguém sabe que ele é evangélico, ele não se dá a conhecer, não com uma estratégia evangelística, mas com medo de falar e depois ele fazer as coisas erradas e a turma dizer, aí o evangélico aí fazendo errado. Então ele nem se põe, ele se esconde, ele fica assim meio que em cima do muro. Ele é simpático a Cristo, ele é simpático à igreja evangélica, mas ele não está bem decidido do que ele é. Então ele fica assim, o que vão pensar de mim? Eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida, eu vou ter que mudar alguns hábitos, então melhor eu ir devagar, melhor eu ir de noite falar com Jesus, para ninguém saber o que está acontecendo na minha vida. E assim como Nicodemos, essas pessoas, elas têm sim uma admiração por Jesus, né? Elas têm uma admiração, elas sentem que as palavras de Jesus, os louvores, são tocantes, né? Ele tem palavras de vida eterna. Olha o versículo 2 aí, o que diz, leia comigo aí o versículo 2, João 3, versículo 2, fala assim, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele, né? Eu vou ler de novo, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, no versículo 2, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Então, veja bem, Nicodemos sabia quem era Jesus,
sabia que ele era mestre, sabia que ele fazia milagres. Então ele nutria uma admiração, ele nutria, né, esse sentimento de querer conhecer mais de Jesus, né? Porque na realidade, se ele falasse assim, ó, eu sou um seguidor de Jesus, ele poderia ser expulso do sinédrio, ele poderia ser excluído da classe dos fariseus, porque os fariseus tinham ódio de Jesus, porque Jesus batia em cima deles, falava: seus fariseus, seus hipócritas, raça de víbora, sepulcro caiado, vocês pregam uma religião e não vivem, vocês ficam ensinando um monte de lei, e vocês não conseguem nem viver essas leis que vocês pregam. Então Jesus, ele enfrentava a classe religiosa, política da sua época, e se o próprio Nicodemos se decidisse por Jesus, talvez ele teria que diminuir o seu padrão de vida, o seu status quo, talvez teria que diminuir a sua influência no grupo que ele fazia parte, que era o Sinédrio. O que mais? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um fariseu, como eu estou dizendo, um fariseu, né? O versículo 1 fala isso, um homem chamado Nicodemos, um dos principais, se você ver na sua Bíblia fala isso, um dos principais, né? Talvez você já conhece um pouco do farisaísmo, mas Jesus diz que eles gostavam de usar roupas bem longas, eles gostavam de orar em público para serem vistos, eles gostavam de marcar as leis, as festas, eles gostavam de seguir as leis ao pé da letra. Jesus falou assim para ele: olha, vocês ficam preocupados com o exterior, sendo que o importante é o interior. Não é o pecado, não é comer sem lavar as mãos. O pecado é o que sai da sua língua. E Jesus foi orientando aquele pessoal, e foi ensinando, e foi até mesmo criticando aquela religião, muitas vezes fanática, que eles viviam, chamado judaísmo na sua época, farisaísmo, né? E nessa conversa com o Nicodemos, Jesus vai falar uma coisa que ele fica assustado. Ele vai falar do novo nascimento. Olha na sua Bíblia aí o versículo 3 até o versículo 7. Olha o que diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos, o quê? Nascer de novo. Ou seja, Jesus está conversando com o Nicodemos, e ele fala uma coisa que mexe com Nicodemos. Ele fala assim: ó, Nicodemos, você pode ser uma pessoa religiosa, Nicodemos, você pode ser uma pessoa que conhece a lei, o Antigo Testamento inteiro, mas Nicodemos, importa você nascer de novo. Eu fico imaginando a cabeça de Nicodemos nessa hora, né? O que é nascer de novo? Será que eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente? Será que eu vou ter um nascimento de novo? Como é isso, né? Então Jesus fala para ele assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele tinha que nascer de novo. Para ele seguir a Jesus, ele tinha que começar uma nova vida com Cristo. Não é entrar no útero da mãe, mas é no útero da humildade, da novidade de vida, da nova criatura. Aquilo que o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, é aquele novo nascimento, é uma vida que recomeça, é agora andar mais perto da cruz. E a dúvida dele no versículo 4, você pode conferir na sua Bíblia, era essa. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ou seja, ele estava falando assim: poxa, me explica esse fenômeno. Como que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus vai dizer para ele que o assunto não é esse. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja,
não está falando de nascimento, uma concepção natural, não é essa, é uma concepção espiritual, é uma concepção de mudança de vida. É aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele está lá no caminho de Damasco, perseguindo os crentes, que ele vê Jesus Cristo. Jesus fala assim: por que você me persegue, Saulo? E ele muda a vida dele. Alguns chamam de conversão, alguns chamam de regeneração, alguns chamam de novo nascimento, mas é um momento da sua vida que você começa a mudar a sua vontade, os seus desejos. Você tinha prazer em certas coisas, você não tem mais. Você não tem mais. Você começa a ter alegria. Eu vejo isso acontecendo em todas as idades. Por exemplo, quantos adolescentes aqui na igreja, como eu com 15 anos, eu num acampamento de carnaval, eu fui à frente numa pregação, 15 anos, gente, nem imaginava que ia ser pastor. 15 anos fui à frente num acampamento de carnaval, me ajoelhei naquele altar e saí dali com uma nova mentalidade, um novo desejo de servir mais. Eu ia na igreja sem meus pais, daí como muitos adolescentes aqui vêm hoje. Se os pais não vêm, eles vêm. Se morar aqui perto, vem também, porque às vezes não vem porque não tem carro, mas se depender deles, eles vêm, porque algo mexeu dentro, alguma coisa está acontecendo, é uma nova fase da vida, é a alegria de andar com Cristo. Isso não tem dia, não tem hora, não tem local para acontecer, isso é obra do Espírito Santo. Isso pode ser, por exemplo, como Paulo caiu do cavalo, ficou cego, ou pode acontecer numa simples música dentro de um carro, quando a pessoa está ouvindo uma música ali, o Espírito Santo o abraça e ele nasce de novo. Isso não é marcado, não tem hora para acontecer. Às vezes a pessoa vem na igreja a vida inteira, ouve pregação a vida inteira, e chega um dia que ela chega aqui dentro e ela ouve diferente, começa a fazer um novo sentido. Isso é novo nascimento, é andar com Cristo. Olha o que diz lá em João, eu vou mostrar para vocês, capítulo 1. Estava desligado aqui. Vamos ler lá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é um mistério. Quando acontece isso? A gente não sabe como acontece, é o Espírito Santo que faz essa obra, né? Esse convencimento, isso que diz aí, essa mudança, não é o nascimento do sangue nem da carne, mas essa mudança de crer no nome de Jesus e nascer de novo. E gente, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 8 da sua Bíblia: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, né? Assim é todo o que é nascido do Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que faz essa conversão, esse toque, né? Ele que dá esse toque suave no coração do ser humano. Diz lá em Tito capítulo 3, não por obras de justiça praticadas por nós, segundo a sua misericórdia, o Espírito Santo, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 5. É uma ação, gente, imperceptível, como o vento. Aqui fala do vento. O vento sopra onde quer, a gente não sente, não sabe para onde vai, nem para onde vem. Assim é o Espírito Santo, ele vai trabalhando da sua forma, da sua maneira. Tem uma frase que fala assim: alguns vêm pelo amor, mas muitos vêm pela dor. Às vezes é um sofrimento, às vezes é um problema, a gente nunca sabe. A gente está orando por aquela pessoa, a célula está orando por aquela pessoa que está visitando a célula, para Deus mudar o coração, para Deus transformar, mas o Espírito Santo age, a gente não sabe o momento daquela pessoa, a hora que vai ser feito aquele toque. O Espírito Santo é livre, é soberano, como um vento, ele sopra aonde quer.
Eu não posso dizer assim: vento agora vai para a minha direita, vento sopra para o norte. Eu não posso, eu não tenho esse domínio. E assim também é um novo nascimento, é uma ação milagrosa do Espírito Santo, que produz vida onde tinha morte. Ele agora há uma nova disposição de servir a Cristo, de ter amor pelas coisas de Cristo, de ter alegria nas coisas de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. O novo nascimento. Eu não sei se vocês entendem aqui, a maioria entende a linguagem de computador, mas quando a gente fala assim, vamos formatar esse computador, né? Vamos zerar o HD, é uma linguagem tecnológica, né? Vamos dar vamos fazer uma formatação geral. É isso que acontece com o ser humano. Quando ele encontra Cristo, parece que há algo interior que nós não conseguimos fazer. Não é o pastor Daniel que vai fazer assim, vai ser hoje. Nossa, eu fiz tantas pregações que eu achava assim, que eu estava com tanta unção, e eu via pessoas saindo daqui da mesma forma que entraram, ou pessoas conversando a pregação inteira, e eu falando assim, que quase saindo pelos poros, e a pessoa, então eu não consigo alcançar esse coração. Isso é obra do Espírito Santo, é Ele que faz, né? E tem uma frase, uma imagem que mexe muito comigo, essa imagem aqui que eu vou passar agora. A maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo. Quando a pessoa ela se entrega a Cristo, ela vive essa luta, ela não quer mais, sabe? Ela não está mais afim daquela vida. Ela diz: pastor, eu não tenho mais alegria no pecado. Agora a minha alegria é outra, né? E não é uma coisa assim para mim ver aqui na igreja, não, isso é lá na casa dele, isso é no trabalho, isso no horário de lazer, na academia. Ele não quer mais ser Saulo. Ele agora tem dentro dele um desejo de mudança. Ele quer melhorar, ele quer selecionar melhor as músicas que ele ouve, o que ele assiste na televisão. Os palavrões que saem da sua boca já não são bem-vindos mais. Os pensamentos dele agora são pensamentos de serviço, como o Marcelo disse aqui, servir ao irmão, ajudar, não de avareza, mas de contribuir, de abençoar. Ou seja, é uma mudança de vida, gente. Uma mudança. E essa mudança, ela não é feita, não tem hora marcada. Cada um tem o seu tempo. É uma graça regeneradora de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus não violenta o coração. Deus não arromba a porta do seu coração. E é importante falar disso. Você não é um ser inanimado, sem vida, não. Deus, Ele te respeita. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Você tem que dar um passo, sim. Um passo, uma decisão é sua, não é dele, é sua. A decisão de dizer: Cristo habita em mim. Eu abro a porta do meu coração. A decisão é sua, não é de Cristo. Então, é importante dizer isso. É uma obra do Espírito Santo, Ele que faz, Ele que sabe a hora, o dia, mas você tem um papel importante nesse momento, de parar de ser duro, de tirar esse coração endurecido seu, porque a Bíblia diz assim: de Deus não se zomba, o que você plantar você vai colher. Se você endurecer seu coração, como diz Moisés, um povo de dura cerviz, muito não consegue se dobrar, se humilhar diante de Deus, você vai viver uma vida assim. E quando você morrer, acabou as oportunidades, as chances de mudança. Enquanto você está vivo, você pode ser uma nova criatura. Depois que você morreu, fechou a época da graça, as oportunidades da salvação. Então, essa obra também Cristo não violenta, não constrange, não arromba, não, Ele bate. Ele bate na porta do coração. Agora pode ser que hoje a gente termine esse culto e não haja nenhuma conversão, nenhuma transformação. Eu não sei, não é meu papel esse. O Espírito Santo está fazendo a obra. Às vezes é interessante assim, as pregações, a gente está pregando às vezes e as pessoas, o Espírito Santo ele vai falando com vocês de forma que eu não entendo.
E às vezes uma coisa que eu nem disse, você fala assim, nossa, aquele dia que o pastor disse isso, tocou muito comigo. Eu disse, mas eu nem falei isso. É um mistério. Eu não entendo, às vezes uma imagem como essa toca em você. Eu não sei. Às vezes uma música, uma letra de um cântico. Às vezes uma oração. O certo é que o Espírito Santo faz a obra. Está ventando no seu coração. Está batendo na porta. Ele está querendo que você saia desse nicodemismo, dessa vida mais ou menos. E a grande perigo aqui, quando a gente fala desse nicodemismo, é a gente viver uma vida do quase, né? O quase. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma viagem e ela chega no aeroporto e ela perde o horário do embarque. Ela quase viajou, mas não viajou. Um jovem se prepara para fazer um vestibular, estuda muitos dias, muitas noites sem dormir, e ele quase passa, mas não passou. Um boxeador lutou, bateu bastante, deu muitos golpes importantes no seu adversário, quase venceu, mas não venceu. Seu time do seu coração jogou um jogo, bateu na trave, foi derrubado, último minuto do jogo, quase venceu, mas não venceu. E assim, quando a gente fala da vida espiritual, acontece uma coisa parecida. A gente pode estar muito próximo de Cristo, a gente pode conhecer a Cristo, a gente pode estar dentro de uma igreja, a gente pode vir domingo após domingo, pode frequentar uma célula, até uma escola dominical, ter família crente, ter pais que oram por nós, mas a gente vive no quase. O que é quase? Eu admiro Jesus, mas eu vou visitá-lo à noite, porque eu não quero que ninguém veja a minha paixão por Jesus. Eu não quero, ainda não estou definido em relação a esses sentimentos. E na vida espiritual, a gente tem muitas pessoas que são amigas do Evangelho, gostam da igreja, gostam da Bíblia, gostam de músicas evangélicas, mas não são discípulos, não têm um compromisso real com Cristo, não têm uma vida de entrega total, né? Uma vida medíocre, mais ou menos, está um pé na igreja, um pé no mundo, crente Raimundo, aquela coisa assim do vamos pelo que está acontecendo. Se a galera da sala está indo para a festa, eu vou para a festa, se for para o culto, eu vou para o culto. Então assim, vamos que vamos, deixa a vida me levar. Não dá. Esse é o quase, né? É o quase. É muito triste ver pessoas que conhecem a palavra, criados na igreja, né? Viciados em drogas hoje, muitas vezes vivendo na imoralidade sexual, conhecendo a palavra de Deus, mas não tem força, não tem interesse, não deseja mudar, vai anestesiando a consciência, vai endurecendo o coração, e vai dizendo, não, mas isso aqui, vamos dar um jeito aqui, isso aqui não é tão grave assim, não é tão pecado, pecadinho, pecadão, pecado é matar, roubar, adulterar, o que eu faço aqui, eu sou solteiro, então se eu vivo uma vida, aquela coisa, vamos levando, né? Então, a gente vive no quase, né? É o nicodemismo, né? A gente leva essa vida mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, pessoal, eu quero já ir para o final dessa mensagem, citando aqui a diferença entre discípulos e devemos ser discípulos e não apenas admiradores, né? Jesus não quer pessoas como Nicodemos. Jesus, ele não quer ser apenas respeitado, ele quer ser obedecido, ele quer ser valorizado, ele quer que nós nasçamos de novo, ele quer que a gente nasça da água e do Espírito, que a gente seja convencido do nosso pecado, que quando a gente fizer uma coisa que não convém, a gente seja contaminado, seja angustiado, dizendo, não posso viver essa vida medíocre, não posso. Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Olha, quando eu faço aqui um batismo, uma profissão de fé aqui na frente, eu luto muito para a gente fazer aquilo de forma muito integral, de forma muito verdadeira.
Porque a gente não quer como igreja, o conselho da igreja, a gente não quer crescer por crescer. Vamos batizar e vamos sair batizando. Não, a gente quer discípulos. Não adianta a gente ter uma igreja cheia de gente vazia. Ou pessoas que entram pela porta da frente e saem pela de trás. Onde nós temos um culto, às vezes, com muitas pessoas, semana que vem não tem ninguém. Não precisa disso. A gente valoriza muito o discipulado, né? A gente às vezes vai levando o discipulado devagar, porque a gente vê que aquela pessoa tem que melhorar algumas áreas da vida dela. E não é simplesmente chegar aqui na frente e dizer assim, eu creio em Jesus Cristo, e ser batizado. Não é só isso, é muito mais, é algo que acontece dentro, é uma mudança real, é uma mudança de vida, de pensamento, de conduta, de ordens morais, valores mudados, transformados. A gente precisa de discípulos, e não de simplesmente admiradores. O pastor Hernandes tem um texto, eu quero ler para vocês aqui, é muito forte esse texto dele. Ele diz assim: há muitas pessoas que entram para a igreja, mas não nascem de novo. Elas fazem parte da igreja na terra, mas não da igreja no céu. Elas têm o nome registrado no rol de membros da igreja, mas não estão no livro da vida. São filhos de crentes, mas não filhos de Deus. Foram batizados com água, mas não com o Espírito Santo. São pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo. Professam o nome de Cristo com seus lábios, mas negam com suas obras. Chamam Jesus de Salvador, mas não obedecem como Senhor. São pessoas que frequentam a igreja, mas não mudam de vida. Professam uma coisa, praticam outra. Há um abismo entre o que dizem e o que fazem, entre a teologia e a vida. Muita adesão, pouca conversão. Muito ajuntamento, pouco quebrantamento. Muito barulho, pouco choro. Crentes que entram para o evangelho, mas o evangelho não entra neles. Crentes que não têm sede de Deus, não se deleitam na palavra de Deus. Crentes que não oram, nem se alegram em estar nos cultos. Amam o mundo, as coisas do mundo, são amigos do mundo e se conformam com o mundo. Crentes que querem viver no mundo e na igreja ao mesmo tempo, querem servir a Deus e a Mamon. Aqueles que ainda têm apetite pelo mundo, mas querem experimentar o pão do céu, pois Jesus disse que quem comer desse pão nunca mais terá fome. Correm para as fontes do mundo, mas jamais bebem da água da vida, pois Jesus disse que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, irmãos, é muito sério isso aqui. Um novo nascimento. Nós temos que nascer de novo. Temos que nascer, como diz Paulo em Romanos 2, não circuncisão da carne, circuncisão do coração. É mudança de vida. Seguir Jesus é abandonar muitas coisas, muitas, até mesmo posições sociais. O seguidor de Jesus, ele vai de longe, ele admira, mas o discípulo, ele é diferente. Tem algumas frases aqui que fazem essa comparação. Escute aqui, o seguidor encontra com Deus, o discípulo tem vida com Deus. O seguidor conhece as promessas, o discípulo conhece o Deus das promessas. O seguidor ama por interesse, o discípulo ama incondicionalmente. O seguidor usa máscaras, o discípulo é transparente. O seguidor age por conta própria, o discípulo busca orientação de Deus. O seguidor canta, o discípulo adora. O seguidor vive pecando, o discípulo peca. O seguidor vive se iludindo, o discípulo vive sonhando. O seguidor sempre quer mais, o discípulo se contenta com o que tem. O seguidor ama enquanto sente, o discípulo decide amar. O seguidor se considera o patrão, o discípulo se considera servo. O seguidor se acha dono, o discípulo um mordomo. O seguidor é criatura, o discípulo é filho de Deus. Então, gente, que possa mexer conosco essas leituras que eu fiz, e a gente possa sair de simples admiradores para discípulos. E eu quero encerrar essa mensagem te mostrando alguns textos, 2 textos que mostram que Nicodemos parece que mudou nesse encontro com Jesus, né? O primeiro texto
Está lá em João capítulo 7:50, vamos ler? Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Isso aqui, Nicodemos está defendendo Jesus diante dos seus amigos. Talvez aquele encontro que ele teve com Cristo, alguma coisa mudou no seu coração. E tem mais um texto que foi na morte de Jesus, que aparece o nome de novo Nicodemos, vamos ler lá? Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Talvez aquelas palavras que Jesus disse foram mexendo com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Importa nascer da água e do Espírito. Quem é nascido da carne é carne, do Espírito. Talvez Nicodemos ficou aquilo ali, e ele por 2 oportunidades aparece em João o nome dele, e ele na causa de Cristo, defendendo, carregando Jesus. E depois da morte de Jesus, quem sabe esse homem foi, depois da morte e ressurreição, esse homem foi um grande evangelizador.